Seja muito bem-vindo aí ao canal e hoje a gente vai falar um pouquinho aí do BGP, de partes que a gente normalmente não fala, né? Apesar de serem processos implícitos ali ao uso do BGP. E eu vou detalhar isso para vocês aí de uma forma bem interessante que eu acredito que vocês nunca chegaram a ver aí o BGP por esse ângulo, tá? Bom, para quem está chegando aqui, meu nome é Guilherme Ramírez, eu sou instrutor oficial do MikroTik há mais de 15 anos, beleza? E, sem mais delongas, vamos lá para o nosso MikroTik falar um pouquinho aqui do BGP. Vamos lá. Bom, aqui nesse cenário eu tenho três máquinas virtualizadas e essa questão é bem importante porque eu vou mostrar para vocês a questão do desempenho aí do BGP, como realmente faz diferença em diferentes cenários, tá? Então, isso aqui é o primeiro ponto importante. Eu estou aqui com três roteadores simulados aqui no IVE, né? E a CPU que está rodando lá, né, nesses equipamentos, é uma CPU até razoável, tá? Então é um clock de 2.6 e por incrível que pareça, ó, aqui eu coloquei uma CPU só, né, para ser utilizado aí, apesar de terem mais threads, né, ali, a gente tem um bom desempenho no final das contas, tá? Porque o RouterOS, nesse caso aqui, eu configurei ele de uma forma que eu vou mostrar para vocês, que tira desempenho dessa característica aqui do equipamento, né? Ter um clock alto, tá? E a gente vai ver aí uma diferença também quando a gente tem cenários que é padrão com SSRs, né? Que a gente tem muitos clocks e às vezes os clocks de menor ciclo, né? Menor capacidade, beleza? Então vamos lá. O que eu estou falando aqui é o seguinte, ó. Aqui dentro de Routing, Stats, Process, tá? Aqui você pode dar um print detail, tá? Lá dentro do seu roteador BGP, beleza? Então olha só, aqui dentro do print detail, a gente vai verificar todos os processos aqui de roteamento, como é que eles estão operando nesse momento aqui no teu MikroTik, tá bom? Então olha só, nesse momento aqui, eu tenho aqui todos esses processos aqui, os BGPs que eu estou rodando, tá? De entrada e saída, a routing table e a RIB, né? A tabela de rotas base de informação e todas as tabelas de rotas, tudo rodando em um único processo, ó, ok? Isso aqui se dá pelo fato de que, via de regra, no RouterOS, tá? O processo principal, que é o ID aqui main, ele sempre, por padrão, vai rodar a RIB, tá? A base de roteamento ali, de informação de roteamento, né? E as tabelas de rotas sempre no processo principal, ok? Isso é importante. O que a gente pode mover para outros processos? A gente pode mover os processos de entrada e saída aqui, esses que não tem nada aqui é input, tá? E os output eles estão identificados aqui com processos de output do BGP. Isso sim, a gente pode mover isso para outras tarefas, né? Que aí alocam outras threads e você consegue distribuir melhor os processos ali pelo seu BGP, ok? Mas vamos lá, vamos verificar aqui alguns números interessantes, tá? Então o primeiro ponto importante é o seguinte, quanto que esse processo aqui eles estão consumindo de fato de memória, tá? Então esse valor aqui é o valor que vai te dar uma noção ali média de quanto de memória RAM, né, está sendo alocado aqui. Esse IP aqui é de proportional, tá? Set size. Então, o que de fato ele tem de uso de memória, né, para esses processos aqui, porque tem outros valores aqui, né, de memória privada, memória compartilhada, tá, memória residente, memória virtualizada, que são valores ali internos para cálculo do RouterOS e comunicação com outros processos, né, que às vezes tem, como eu vou mostrar para vocês aí na próxima mudança, a gente pode jogar esses processos aí para outras tarefas, né, e aí existe esse compartilhamento de memória com outras coisas que acessam ali aquelas informações, tá bom? Então, essencialmente, aqui o valor que importa nesse momento, né, é o proportional set size aqui, que é o quanto de memória RAM está sendo alocado ali, de fato, ok? Bom, esse valor aqui é impressionante, pessoal, tá? Porque nesse caso aqui, eu pedi para gerei via Fantasy, né, nos outros roteadores que estão ligados a isso aqui, esse roteador BGP, ele está recebendo rotas BGP normal, tá? Se eu vou dar aqui um print, count only, where BGP, olha lá, esse roteador está recebendo quase 1 milhão de rotas BGP. Então, do ponto de vista desse roteador aqui, ele está recebendo rotas BGP. Então, ele não sabe que essas rotas são fantasy, ok? Eu só facilitei aqui o cenário para a gente poder, né,
fazer aqui esse vídeo, ok? Mas para o MikroTik aqui é um cenário normal, né? Para esse MikroTik que eu estou acessando aqui é como se fosse um cenário normal ali, ele recebendo cerca de 1 milhão de rotas, que é mais ou menos o full route que a gente tem hoje aí, né, na internet, tá bom? Então, perceba que esse roteador aqui, ele até processou, né, essa informação relativamente fácil, tá? Relativamente fácil. Por quê? Porque o processo aqui, o processador dele aqui é um alto, né, um clock alto, tá? E por incrível que pareça, eu consigo mensurar, pessoal, esse cálculo que ele fez agora, ó. Se eu der um print detail aqui novamente, eu vou aqui, ó, voltar aqui em cima, aonde ele tem aqui, ó, esse curr busy, olha só. Esse é o current busy. Então, quanto tempo ele demorou, né, para executar a última solicitação? Então, foi relativamente rápido, né? Foi ali algo entre 0 e 1 milissegundos, tá? O máximo que ele ficou ocupado aqui foi 370 milissegundos. E quanto que ele está levando de tempo aqui para efetuar cálculos nesse momento em cima da tabela de rotas, tá? Então, ele também está extremamente rápido nesse momento. E o máximo que ele demorou aqui, 2 segundos ali, né? 2 segundos e meio, vamos dizer assim, foi exatamente o pico que deu, né, de tempo de cálculo, porque houve a convergência ali dos dois BGPs, né? Então, quando os dois BGPs convergiram ali, ele teve que calcular, né, ali os atributos recebidos do Peer 1 e do Peer 2 para saber como é que ele iria montar a sua tabela de rotas, né? Então, perceba que ainda assim é uma solução extremamente rápida, tá? É uma solução extremamente rápida, beleza? Então, para cenários onde você tem um equipamento com um clock muito alto, esse tipo de affinity que a gente chama aqui, ela é bem interessante, tá? Ela não deixa a desejar, beleza? Aonde é que essa affinity está configurada? Vamos lá, ó. Aqui, ó, routing, BGP, e aqui eu facilitei, eu configurei isso aqui no template, porque o template ele está aplicado às minhas connections, tá? Então eu apliquei os templates às connections, então vou mostrar aqui para vocês no template onde é que isso está configurado. Então aqui, ó, na aba extra do meu template está configurado aqui os affinities, tá vendo? De entrada e de saída no main, ou seja, esses processos aí dos peers BGP, tanto os processos de entrada, né, onde eu tenho que processar atributos, e quando eu tenho que fornecer, né, prefixos ou propagar rotas ali, ou propagar novas atualizações de rotas, aonde é que vai ser processado aquela mensagem. Então, aqui nesse caso, ambos estão no main process, no processo principal, tá? Que foi exatamente o que a gente viu aqui, né? Quando a gente deu esse print, aqui, a gente viu que eles estão todos alocados aqui no main, né? Estão alocados aqui no main. Deixa eu só subir aqui para não correr o risco de eu mostrar alguma coisa e minha câmera ficar na frente. Então, tá tudo alocado aqui no main, beleza? Dá para mudar isso? Dá. E é importante que você mude isso se você tiver agora, por exemplo, uma 1072, pessoal. Uma 1072, o clock dela é de 1 GB, é um clock muito baixo, tá? Para trabalhar mensagens complexas, cálculos complexos grandes, ok? Então, nesse caso aí, você tendo uma CCR, uma 1036, por exemplo, que também tem clocks baixos, né? Ali, o que você deve fazer? Você deve trocar essa affinity aqui, ó, de main para alone, tá? Ou seja, esses processos eles serão feitos, né, de forma isoladas, tá? De formas solitárias ali. Tá? Cada um vai ser processado numa thread, num processo, numa task separada, ok? Então, em tasks separadas, agora o MikroTik ele tem capacidade de alocar, né, threads para aqueles processos serem executados ali em múltiplos cores, às vezes, também, ok? Vantagem disso, né? Deixa eu aplicar aqui, né? As sessões vão cair e vão subir de novo, tá? Já vai começar a carregar aqui as rotas. Lembrando que essa tela aqui ela não tem refresh, né, para as rotas. Mas enfim, aqui vai processar relativamente rápido, tá? Aqui a CPU ainda está processando, ó. Só tem uma CPU nesse caso aqui, né? Mas perceba que ela já lida muito bem, ó. Com esse full route aí, ó, já resolveu poucos segundos. Beleza? Então, nesse caso aqui agora, se eu der um print novamente, vocês vão ver que agora essas tarefas elas não vão estar mais alocadas ao processo main, tá? Olha só. Agora eu vou ter que abrir aqui um pouquinho mais. Qualquer coisa aqui, eu acho que não vou precisar olhar o lado direito aqui não da imagem, tá? Eu vou baixar aqui um pouquinho. Aí aqui deu. Então olha só. O processo de input, tá? Desse peer aqui, ó, ele tá numa task separada do processo de output e do outro peer a mesma coisa, ó. Tá bom? Ficaram agora separados, beleza? E aí qual é que é a vantagem e desvantagem disso, pessoal? A vantagem e desvantagem é muito clara, né? A vantagem é que num equipamento com múltiplos cores, a gente vai conseguir separar essas threads, esses processos ali, né? Apesar deles terem
um Private ID, né, que a MikroTik utiliza ali para poder identificar que o processo está ligado lá ao processo principal, né? Isso para o Remote ID, né, na verdade, né? Aqui, para saber quem é o processo raiz, né? É, o que importa aqui, na verdade, é o tempo de processamento, né? O tempo de processamento ali, tá? Então, nesse caso aqui, para quem tem múltiplos cores com clocks menores, isso aqui é vantajoso demais você distribuir esses processos. A desvantagem, ela é bem clara, né? O que a gente tem aqui agora de memória, né? É muito maior, né? Gasta muito mais memória, né? Então, a gente tem aqui, ó, 30 e poucos megas, 30 e poucos megas, né, para cada um dos peers aqui, aonde aqui anteriormente, né, a gente tinha o quê? Para tudo, né? Aqui, tudo aqui, ó, 58, tá? Não é uma grande diferença, mas é o que eu quero que vocês entendam, que é o que a principal diferença é o gasto de memória, tá? Mas para o equipamento ali, que tem múltiplos cores, ele vai começar a trabalhar melhor, né? Se você tiver ali essa distribuição de rotas ali, de sessões, né, para múltiplos tasks, né, para múltiplas tarefas ali, ok? Então, isso é um ajuste importante que vai depender aí exatamente do que você tem, né? Quem tem, por exemplo, aí um BGP rodando num bare metal, né, super potente, né, você pode utilizar ali o main que você vai dar conta tranquilamente, né? O processo ele vai ser executado ali, a gente viu que é quase que instantâneo, né? Aqui, no final das contas, como tem a realocação de processos, né, não vai ser tão rápido assim, né, porque sempre que existe uma instrução ou alguma alteração de informação, isso tem que ser enviado, né, para o processo raiz, que aí passa para o processo remoto, né, por isso que ele tem os remote private ID aqui, né, para identificar de quem que é o processo, e aí a gente vai ver que nunca, né, a gente vai ter aquele super desempenho se o equipamento ele não precisasse mandar essas instruções, né, para um outro processo. Então, infelizmente, quando um processo tem que ser, né, enviado ali para outro, verificar, né, e dar o diagnóstico final, né, dar o resultado final, a gente vai ter ali uma perda de tempo, né, vai ter um delayzinho ali, né, então acaba que no final das contas a gente nunca vai ter ali o mesmo desempenho, né, a gente nunca vai ter o mesmo desempenho. Então, ó, a gente tem valores ali, ó, já, né, acima de 0 milissegundo, né, que a gente não tinha antes, tá? E é uma pequena diferença, sim, você vai ter que ter paciência. Toda vez que você for fazer alguma consulta aqui no terminal, vai consultar uma rota, vai aplicar um filtro, você vai ter que dar uma olhada aqui, né? Quanto é que em média o seu BGP está pensando para poder te responder e ter essa paciência. Porque se você vai utilizar sempre aqui o routing filters por algum motivo e vai ficar ali botando uma regra atrás de regra lá, e aí você simplesmente não sabe se aquilo ali foi aplicado ou não. Por quê? Porque você tem uma resposta visual do inbox, né, que você deu ok, a regra entrou, ou que você clicou para remover e ela saiu, mas quanto tempo isso está tomando para ser processado? Você tem que ver aqui, porque eu já entrei em equipamento de cliente aí que tinha muita sessão BGP, né, que infelizmente os processos demoravam mais de 20 segundos, 20 e tantos segundos para serem executados, tá? Então, quando a gente chegava aqui, olhava, né, o current time aqui dele, ou o current calc aqui da routing table aqui, ou da RIB, né, lá, o current busy dele aqui era tipo 6 segundos, 7 segundos, o máximo ali era 20 e tantos segundos, 30 e tantos segundos, né? Os calculations também eram valores muito altos de current, ali era acima de 6, 7 segundos, ou seja, cada alteração que você vai fazer na tabela de rotas vai durar ali alguns segundos, né, para serem executados. Então você gerou lá o filtro, ou removeu o filtro, ou alterou o filtro, você tem que olhar aqui quanto tempo isso vai demorar e tem que ter paciência, infelizmente, tá? Tem que ter esse tempo de feedback ali do roteador, infelizmente. É por isso que, se você está precisando fazer consulta, o básico que seja, consulta aqui pelo terminal, pessoal, tá? E eu sei que tem gente aqui que ainda não entende muito bem como é que a versão 7 funciona, mas basicamente aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês aonde é que a gente tem duas tabelas separadas aqui, ó. No Routing Routes é onde a gente tem as rotas recebidas do BGP. Então, se eu der um print aqui, eu vou ter toda a minha FIB, né, aquela tabela de rotas que eu tenho lá, só que aqui eu vou ter atributos BGP. É por isso que não use o inbox aqui, principalmente para consultar rotas BGP, aqui, ó, IP routes. Nunca faça esse caminho aqui, tá? Nunca faça. Eu estou aqui numa máquina que ela tem capacidade de processamento para isso, tá? Mas num cenário real ali, você abrir isso aqui é uma tragédia, tá? Então, nunca faça isso,
tá? No cenário de produção, principalmente se tiver mais de 1 milhão de rotas ali, né? Vai ser bem pesado para o teu equipamento, tá? Consulta por aqui, principalmente porque por aqui você tem acesso a informações importantes, tá? E perceba que toda vez que eu bato aqui, né? Ele tem um pequeno delay, e esse pequeno delay ali é exatamente o tempo que o equipamento está demorando para processar o meu pedido e me retornar uma informação. Então, toda vez que você aplicar alguma coisa, faça as consultas aqui no terminal, tá? Mexer algum filtro de entrada, route, e verifica se a rota chegou, se não chegou, né? Sempre filtrando, né? Print, detail, where, alguma coisa, o atributo que você quer, né? Pegar do peer, identificar um destination, alguma coisa do tipo, sempre filtrando, né? Ali para pegar a sua resposta, ok? Então, rotas recebidas vai estar aqui dentro do routing routes, tá? E as rotas BGP advertidas estão aqui no menu BGP Advertisements, beleza? Inclusive, isso está bem detalhado aí no treinamento de BGP que eu fiz agora há pouco, tá, pessoal? Quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele detalha muito bem todo esse cenário aí. A gente criou um cenário muito top, bem completo, tá? Para falar de BGP. E a gente fala exatamente disso. Então, dentro do Advertisements aqui, você vai verificar agora o que você está propagando, tá? Então, o print que você der aqui, você vai verificar o que? Exatamente rotas que você está propagando, tá bom? Se você quiser detalhes também, print details também, né? Aqui. Então, ele vai te dar mais detalhes aí, como o AFPF, enfim, né? O Next Hope e tal, e mais informações, ok? Então, era isso que eu queria falar aqui nesse vídeo, pessoal. Dá para vocês ter uma noção de tempo, né, para o seu BGP ali, como a gente divide esses processos aí na versão 7, né, que é importante. Isso vai depender aí do tipo de equipamento que você tem para entregar o melhor desempenho. Fechado? Bom, então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo aí, né, se inscreve aí no canal, né, compartilha esse vídeo aí com a galera, tá bom? E dá uma olhada aqui no curso que eu coloquei, né, para vocês aqui, top demais, tá? Esse de BGP, e tá num precinho promocional excelente. Aproveita aí e fica aí esperto, né, no BGP, beleza? Então valeu, fui.